E agora? Vamos pro Esfera de Neném, né? Esfera de Neném. Vamos ver o Igor sendo liso no Esfera de Neném agora, vai. Vamos ler e-mail? Vamos ler. Vamos lá. É de uma pessoa anônima. E-mail de uma pessoa anônima dizendo o seguinte: boa noite, Igor Caçambá e Thiago. Tenho 21 anos e tenho notado uma deficiência na minha capacidade de fala. Quando estou no trabalho, passo o dia conversando com os meus... Essa camisa do Thiago, esse tipo de regata, é chamado na comunidade por regata de sapatão. Na comunidade, no linguajar popular, isso se chama regata de sapatão. Porque isso, não estou eu que estou falando, é pessoas que falaram e eu acabei abrangindo pra mim porque eu achei engraçado. Dizem que há sapatões desse tipo de regata aí. E aquela regata mais fininha é a regata de homem mesmo. Agora essa regata é a regata de sapatão. coworkers e percebo um grande nervosismo, repressão de frases, dificuldade de pronúncia e uma voz fraca e pra dentro. Então calma aí, não é só, o problema dele não é só então de fala, né? É de confiança. É, porque se ele tá deixando de falar coisas, porque deixando de agir, deixando de fazer uma coisa aqui, porque eu acho alguma coisa, A então... fala é só a última via por onde essa insegurança está se Você não tá manifestando. deixando de falar porque você mas fala. o problema não é na fala. Talvez uma coisa influencia a outra, né? Ok, é verdade. Quando uma voz fraca e pra dentro quando converso, mesmo quando já conheço a pessoa há meses. Também por muitas vezes esqueço os nomes das pessoas e palavras-chave em meio à conversação, deixando qualquer interação esquisita. Isso aí é excesso de punheta, tá? Memória. Brain rot e memória curta prejudicada também é muito Eu tenho certeza. scrolling. Tenho certeza, cara, que esse cara deve estar tendo muita punheta, cara, pra tá. Punheta e scrolling. Eu não era assim na escola. A timidez poderia me afastar. Esse cara me lembra tanto de um sujeito que eu não posso falar o nome desse sujeito, senão vai expô-lo. É um cara que todo mundo conhece, mas nem todo mundo conhece, entendeu? Aí pode expor o cara e o cara ele é meio da cabeça, meio neurótico, aí pode acabar fudendo mais o cara. Afastar de algumas conversas, mas quando eu já estava conversando com alguém, a conversa fluía perfeitamente. Perceba! Se você me der um texto para ler, lerei com idicilidade. Isso só acontece em conversações mesmo. Pera aí, mano. Me deram um texto para ler, lerei com idicilidade. Os caras ficar usando palavra difícil, velho. Só acontece Só em fala, eu conversações lerei com dificuldade, pronto. mesmo. Então para ler não tem problema. Se ele estiver fazendo o que eu estou fazendo aqui, lendo um texto. Sim. Principalmente quando respondo a perguntas das quais não estava esperando ser indagado. Sim. Pelas quais. Então. Obrigado pela leitura e compreensão. Forte abraço. De novo, não é um problema de fala, né? Pelo que ele falou aí no final. O que ele falou no final? Se você me der um texto para ler, você lê. Principalmente quando a pergunta é uma coisa que ele não estava esperando, né? Então o problema dele é a confiança, é o improviso, né? É ficar no freestyle ali, é depender só dele mesmo. Então o problema é de confiança. Deixa eu pensar o que eu faria se eu fosse. Eu acho que eu sou assim, eu tenho uma dicção. A minha dicção é meio bosta, né, cara? Uma dicção. Às vezes eu falo uma coisa. Eu fico vendo nos feras, assim, às vezes, e eu fico percebendo como que às vezes eu. Não saboreia as palavras. Saboneteio demais ali, sabe? Pra poder chegar e em vez de falar a ideia de uma vez que tem que ser falada. Mas isso é porque você ficou muitos anos sem fazer podcast. Pode ser. E também porque eu não vejo podcast como um negócio sério, né? Assim. Tô lembrando agora, velho. Eu esqueci de divulgar essa merda aqui no Instagram, velho. Ó, família, tá saindo, ó. Tá saindo. Um minutinho.
mostrar aqui. Deixa eu... fazer eu divulguei aqui, bicho. Calma aí, um minutinho. Calma aí que eu sou bem dislexo. Esqueci de postar no Instagram, velho. Não é GIF, porra. É link. Me perdi. Link. Fazer um negocinho bonitinho, né? Isso aqui não é um podcast. Não, é um mas mesmo. programa. Cara, sendo sério ou não na sua cabeça, o exercício da fala ordenada. Que o negócio é falar no bar, qualquer merda, e falar, e aí você fica calado um tempão, depois você escuta uma risada. Outra coisa é falar durante 2 horas. Entendeu? Mesmo que seja um negócio meio zoeira, Não, mas é você isso. tá exercitando pra caralho. Mas eu acho que isso é uma coisa que a gente. Eu demorei muitos anos, cara. Até hoje eu não sou bom nisso, inclusive. Bom o suficiente. Mas eu já melhorei muito. No sentido de eu vou dar a premissa, eu vou falar qualquer, digamos assim, eu vou falar qual que é a conclusão do meu pensamento. Eu acho que isso é assim. Pá. Aí eu organizo. Uma coisa que eu sempre tive na minha vida, antes de mim ter... Obviamente, eu não tenho problema de falar com pessoas, né? Não só com mulheres, com pessoas no geral. Não tenho medo, não tenho receio, não tenho vergonha. Não tenho. De tentar mandar mensagem pra alguém, não tenho. Não. Mensagem é mais fácil, né? Que é offline, né, cara a cara, tipo cara a cara, dar um oi pra uma pessoa, pra uma mulher. É que a gente sempre leva pra esse lado de mulher, né? Cara, eu nunca tive isso porque eu sempre tomei na minha cabeça como um risco. Tenho que falar com a mulher. Mas a mulher vai me dar um fora. Mas a mulher ela vai me negar. Mas a mulher vai me fazer alguma coisa negativa. Eu só sempre pensei, cara, é um risco que eu vou ter que correr, vamos lá. Eu sempre tornei as minhas decisões assim.
extra pessoas, né, que não dependessem de mim, dependessem de outras pessoas, como um risco. Sempre pensei, eu vou arriscar. Vamos ver. Eu vou arriscar, vamos ver o que pode acontecer, não sei. E eu sempre tornei isso como um risco. E isso sempre me ajudou a me evoluir. Hoje em dia eu não tenho esse tipo de problema. Por quê? Porque todas as minhas decisões, para falar com mulher, para falar com pedir alguma coisa para alguém, informar alguém, me comunicar com alguém, ter uma desenvoltura para falar com pessoas, sempre foi ter na minha mente que era um risco falar com aquela pessoa e eu vou ter que correr esse risco. Eu vou ter que correr esse risco. Independentemente do que for, eu vou ter que correr esse risco e vamos ver o que acontece, velho. Vamos ver qual é a finalidade disso aqui. Isso me ajudou a me desenvolver. Hoje eu tenho um carisma. Não é eu querendo me achar, não. Isso é inegável, eu tenho um carisma. Esse sujeito aqui, ó, ele me chamou para participar do Pauta Mole porque eu tenho um carisma. Pode não ser dos melhores, pode ser um carisma conveniente, pode ser. Mas é inegável que eu tenho um carisma. Eu tenho. Eu não posso mentir para mim mesmo, eu tenho um carisma. Eu sou extrovertido, eu sou essa pessoa. Por quê? Porque eu sempre tentei me manter como essa pessoa, como um risco. Desde quando eu comecei a tentar namorar, tentar conquistar mulher, tentar ficar com mulher, tentar sair com mulher, eu pensei, eu não sei o que fazer, então eu vou tentar aqui. Obviamente já fiz papel de ridículo, papel patético, já levei muito fora, mas eu sempre tive como um risco e vamos ver a finalidade. Se não der certo, bola pra frente. Nem que tipo, tem o que todo mundo fala hoje em dia, tem mais de 1 milhão de mulheres no mundo. Eu nem levava como esse lado, eu só levava como, se eu não conseguir, paciência. Tipo isso, né? Isso, botei o tema. E aí eu vou botando assim. Hoje em dia eu consigo fazer isso um pouco melhor. Mas é um aprendizado eterno, cara. Eu vou te falar. Sou muito bom. Igual o Caviru fazia. Sou muito bom. Eu sou foda, eu tenho consciência de quem eu sou. Em apresentação de... Cara, ó... Tem alguns caras que se formaram comigo aqui... não, agora não tá, que já tá no final. Caras. Que se formaram comigo que são, cara, que sabem disso. Sempre que tinha apresentação em grupo assim, eu era o... Pô, então você vai lá e você porque, pô, tu improvisa ali. Aí o cara às vezes perguntava alguma coisa, eu sabia improvisar. Só que o problema é a dicção mesmo, é a... Bruce Dickinson. É a dicção mesmo, sabe? É o problema na fala. Cara, é tão ruim assim? Talvez. Pra mim, acho que não. Mas é um problema ali que eu tenho que identificar e eu tenho que me atentar. Pra esse cara, eu acho que não seria esse problema. O problema dele, eu acho que é mais... medo de olhar as pessoas no olho, medo de... Que não é medo, não sei se é medo mesmo. É mais um bloqueio ali que o cara tem. Também tem o observar outras pessoas, né? O dom da observação da gente, a gente aprende muito com isso. Tipo, como que esse cara consegue ser esse cara? Aí você observar como que ele consegue ser esse cara, entendeu? Como que o Thiago ele consegue ser um bom comunicador, um bom terapeuta? O que ele tem que ele é um bom terapeuta, um bom comunicador? O que eu vou fazer? Eu vou observar o que ele está fazendo para mim entender o porquê que ele é um bom comunicador, um bom terapeuta, seja lá o que for que eu admirar no cara, entendeu? O Caçamba, ele é um bom comunicador. Por que ele é um bom comunicador? Porque eu não consigo ser um comunicador igual o Caçamba. O que eu vou fazer? Eu vou observar o Caçamba, como o Caçamba se comunica, como que ele age, e aprender com o Caçamba o porquê que ele é. Observar as pequenas coisas. Meio que você acaba estudando. Ao mesmo tempo que você estuda a pessoa, você estuda a forma como a pessoa é, entendeu? Como que aquele ser humano é. Isso, você aprende muito. Você aprende muito com essas coisas, pequenas coisas básicas. Como que eu gosto de jogar futebol, mas como que eu vou ser um jogador de futebol melhor? Eu vou observar como os jogadores de futebol são bons. Entendeu? A partir dessa forma como eu observo, eu consigo desenvolver eu mesmo. Eu posso chegar ao patamar desse cara ou ultrapassar esse cara, entendeu? O que importa é eu tentar fazer o que eu não consigo e aprender o que eu não consigo observando outras pessoas que conseguem fazer o que eu não consigo, entendeu? Eu não sei se o cara acha que vai ter se ele olhar no olho da pessoa e falar um negócio, talvez uma rejeição, o medo do puta que pariu, caralho, vou contar uma piada e ninguém vai rir.
Só que aí que tá. É o cara que fica vivendo cenários hipotéticos na cabeça. Pô, essa é a pior merda que tem, cara. O que você acha que vai acontecer? Fica... Puta que pariu, pensa um segundo. O que vai acontecer se você falar um negócio errado? Pode ser terapeuta. É incrível como o que eles citam desta pessoa que mandou o e-mail, ele coincide exatamente com as características de uma pessoa que eu conheço, mas eu não posso citar ela aqui, porque meio que todo mundo conhece, ao mesmo tempo não conhece. É incrível como as características são parecidas e similares. Se não for essa pessoa que mandou o e-mail, chega a ser insano isso. Ser terapeuta é um eterno ficar e se, meu amigo. Mas eu não vou na academia porque eu tô gordo, as pessoas vão me olhar, eu vou me sentir mal, aí eu vou começar a ter uma crise de ansiedade. Aí você vai emagrecer. E se tu for e tiver a crise lá? Vamos lá. Tu tá tendo a crise agora lá, na academia. E aí? Aí, porra, eu vou ficar tremendo, sei lá, vou vomitar de nervoso. Uma coisa também, eu sempre fui gordo e eu nunca tive crise na academia. E hoje eu estou gordo, mas já fui muito mais gordo do que eu já estou hoje. Eu fui muito mais gordo. Muito mais. O meu auge, assim, que eu me pesei foi 120 quilos. 120 quilos, o máximo que eu me pesei. E obviamente eu já pesei mais, é que eu não fui na balança e me pesei. O máximo quando eu me pesei, que eu sei, foi 120. Provavelmente eu já fui mais gordo e eu não me pesei. E eu fui na academia e jogava bola, sempre fui ativo jogando bola, tudo. E quando eu fui pra academia, eu não me importei nem um pouco. Eu fiquei mais preocupado em ouvir o que o cara tava me ensinando, porque como eu sou novo, era academia de bairro. Quando eu comecei a academia de bairro, o professor, ele vai lá e fala que todo mundo é mais simpático, que é menos pessoas que ele consegue comunicar, então ele consegue dar atenção pra todos. E eu não tive nenhum desses problemas, de tipo, eu fico com vergonha, vou ter ansiedade, né, disso. Eu só fiquei preocupado a seguir o que ele estava falando. Porque ele estava dando instruções, então, tipo, seguir as instruções que ele estava falando. Eu nem sabia o nome de exercício nenhum. Eu não sabia o nome de aparelho, não sabia nada. Eu nunca pesquisei nada, até a primeira vez que eu fui numa academia. Eu aprendi literalmente tudo lá. E aí depois que eu aprendi tudo lá, e aí eu comecei a pegar Isso, eu acho que fui uma das últimas pessoas a descobrir o mundo de aplicativos de treino. Descobrir Renato Cariani, descobrir Leandro Twin, esses caras que ajudam da maromba, né, que ensinam e tal. Beleza, tu vomitou na academia, e agora? Aí o cara ele não pensa, o cara que catastrofiza, ele acha que o ato ruim que vai acontecer com ele é o fim do mundo. Ele não consegue pensar depois, né? Então é seu trabalho como terapeuta, tipo assim, forçar o cara a ir depois. Pô, nunca pensei nisso não, mas depois vai vir alguém, um funcionário, e vai limpar. Ou eu mesmo vou pedir um pano e vou limpar. Mas as pessoas vão me olhar, né? As pessoas vão te olhar. E se as pessoas estão te olhando agora, e aí? Aí vai ser desconfortável. Beleza, tu tá passando desconforto agora. E aí? Não, e tu vai quebrando essa catastrofização com... Tá bom, isso isso que eu ia falar. É bom o cara ter receios de algumas coisas, que senão o cara vira um sem noção, né? Vira um retardado, o cara que fala qualquer merda. E, porra, numa reunião o cara vai lá e fala bosta. E aí os caras... Mas confia em mim, cara. O cara tímido que tá sofrendo do excesso desse pudor... Ele não tá pensando... Mesmo se ele fizer muito esforço, ele não vai ser um delinquente a ponto de fazer um racha na marginal a 200 por hora bêbado, tá ligado? Não, mas o que eu tô falando ele não vai chegar nesse nível de despreocupação. Pode ficar falou igual o cara falou assim, não, eu prefiro ser muito preocupado, porque eu não vou treinar muito pesado, porque eu não quero ficar que nem o Arnold. Não, amigo, tu pode treinar pesado. Pode treinar pesado, você não vai ficar que nem ele, não. Não, mas você não tá correndo esse risco, não, bicho. A catástrofe do cara, igual você falou, né? A catastrofização é essa. Isso é a coisa mais bizarra que um cara pode falar e o mais absurdo que eu ouvi. E eu não tinha noção. Eu não quero ficar tão grande. Eu só quero dar uma definida. Que patético. Se liga, meu amigo. Você tá treinando pra ficar bombado, meu amigo. Todo mundo sabe disso. Eu treino pra me emagrecer. Depois que eu emagreci, o que vai acontecer comigo? Eu vou tentar ficar bombado, meu amigo. Eu vou treinar. O primeiro objetivo de eu fazer exercício físico, fazer academia, correr, fazer dieta, é perder o peso. Depois que eu perder o peso, eu vou tentar ficar bombado, meu amigo. Por quê? Porque é do caralho. Oxi, é da hora. Porque é da hora você ser um bombado, velho.
Ah, você vai pegar a mina e tal. Isso entra num pacote de ser muito da hora você ser bombado, porra. É um pacote gigantesco de coisas boas e infinitas. E probabilidades gigantescas. Palavra? A catástrofe que ele vai pensar, meu Deus, todo mundo vai me achar um idiota, um burro, não sei o quê. Cara, eu vou te dar um... Tem que ter um pouco disso. Não, mas... De mas falar aí... uma merda num grupo de amigos e ser zoado. Tem Mas que ter pra um esse cara em pouquinho disso. específico aqui, nosso querido espectador aqui, é o seguinte. Cara, se você vai pensar, nossa, os caras vão me achar um retardado, um virgem, um cara socialmente... Se você tá pensando assim, cara, você já é esse cara. Eles não vão achar que você é esse cara. Você, inclusive, evitando isso, eles vão achar mais ainda, cara. Exato. Você imagina o cara que chega numa roda de conversa e fala qualquer merda. Ou então zoa. Pô, uma coisa que era muito bom fazer, cara. Sempre gostaria de fazer. É você pegar um negócio ali. A pessoa tem um negócio, sei lá, o cara eu tô lembrando dos gordos aqui. Tem uma gordinha e ninguém fala. Sabe sempre tem lugares assim que o pessoal. Sempre tem um gordo ou uma gorda que ninguém nunca usou o cara de gordo. O pessoal acha que evita um pouco falar da. Aí você vai, de propósito, você vai falar isso aí. Um ponto que, porra, ninguém falava. Vai ter ali, talvez ele se assuste, porque ninguém fala isso. Só que aí, a partir de agora, começou o jogo de verdade. Porque a partir de agora você vai ter que fazer esse. Eu adorava bicho quando me zoavam de gordo. Eu adorava quando me zoavam de gorda. Não é como se eu não adorasse mais, né? Eu gosto de quando me zoam de gordo. Porque isso abre precedente pra me zoar a pessoa de volta. Se há precedente pra me zoar a pessoa de volta, então a gente já sabe que aquela pessoa não é uma pessoa mal-humorada, é uma pessoa bem-humorada. Porque se a pessoa zoa você, ela abre a brecha pra ser zoada de volta. Então se ela abrir a brecha pra ser zoada de volta, não faz sentido ela não querer ser zoada. Porque ela você tá ali quietinho na sua, sendo um gordo comum, vivendo ali, e o cara chega e te zoa. Então se ele te zoa é porque ele aguenta ser zoado. Isso eu gostava. Agora tinha cara que não gostava. E eu sempre fui de zoar até a pessoa chorar. Eu só paro quando a pessoa chorar, quando a pessoa perder a linha. Quando a pessoa perdeu a linha, eu paro. Aí eu paro. Eu alopro o Igor. Ele adora falar do Neymar. Meu amigo, qualquer coisinha que eu mando do Vasco, ele perde a linha. Qualquer coisinha. Ele fala... alguém manda uma mensagem do Neymar. Ah, o Neymar tá fazendo não sei o que, tá na balada não sei o que. Aí eu mando assim. Eu só respondo assim, uma coisa fútil qualquer. Ah, o que ele gastou nessa festa aí já paga metade do salário do Vasco inteiro e ainda sobra uma grana. Acabou, meu filho. Acabou. Ali o mundo dele acabou. Acabou. Por quê? Porque ele abriu o precedente de ser zoado, meu amigo. Tem um santista no grupo. Se tem um santista no grupo, você não zoa alguma coisa que vai afetar aquele santista do grupo. Senão ele vai tentar zoar o seu time. E o seu time, por coincidência, é o Vasco. O que abre precedente para qualquer coisa você consegue zoar o Vasco. Entendeu? Aí ele perde a linha porque não tem o que ele fazer. Ele pode zoar o que for, o Neymar vai falar tudo bem, meu amigo. Mas o Neymar é qualquer coisa, é melhor do que qualquer época do Vasco e acabou. E pronto. E aí já acaba com um cara. Porque o cara ele sente aquele abalo. Esse cara, trazer pro teu lado, entendeu? Esse cara vai ser teu amigo. Você vai dizer pra ele, explicar pra ele, por outras vias, não explicando literalmente, didaticamente pra ele, e que você não é o inimigo dele, porque você apontou um negócio. Então se você falou uma parada ali com o pessoal do trabalho, puta, dei uma bola fora aqui, fudeu. A partir daí você tem um motivo pra fazer um amigo. Pra fazer ou então, nem ser um amigo, mas pelo menos ter uma cordialidade ali com o pessoal do teu trabalho lá. Ou da faculdade, de onde for, mas nesse cara é o trabalho, o caso, né, dele. Então assim, pô, eu falei uma parada aqui, caralho, pegou mal. Pô, meu camarada, aquele negócio que eu falei lá, pô, pisei na bola, não sei o quê, mas tu sabe que, porra, a gente tá aí. Isso. Aí, o cara que é muito catastrófico, ele não compreende a possibilidade do make amends, tipo, de consertar as coisas, né? Ele acha que uma vez que ele falar algo errado, ele vai estar fudido pra sempre, ele vai e estar muitas condenado. vezes esse conserto que ele vai ter que fazer ali Vai ajudar ele como vai pessoa. ajudar muito, vai ser tipo assim, era um ponto de inflexão ali que ele precisava ter pra poder conseguir coisas, desencadear outras coisas. Desenvolver um... É o famoso consequência dos riscos que você acaba fazendo, né? O exemplo que eu dei do começo, o risco, como eu levei minha vida, um risco. Esse risco leva o que depois?
eu corro esse risco de ir lá e trocar uma ideia com uma pessoa que eu não quero trocar, com uma mulher que eu tenho medo de falar, mas eu vou criar coragem porque eu quero falar com ela, o que vem depois desse risco? É tipo a segunda fase, entendeu? Tem a primeira fase do que você faz e tem a segunda fase da consequência do que você fez, entendeu? Tem aqui o fazer, que é o primeiro ato, e a consequência do depois que você fez, que é o segundo ato, entendeu? Não sei se eu expliquei legal. Você fez a primeira coisa e tem a consequência do que você fez, da primeira coisa, que é a segunda coisa. E aí é como conforme foi o acontecido da primeira coisa. Você parte para a segunda coisa. Se a primeira coisa der alguma coisa de errado, você vai resolver na segunda coisa. Se a primeira coisa deu coisa certa até demais, você vai agir conforme a primeira coisa que deu certo na primeira fase e na segunda, entendeu? Ah, eu queria falar com uma mulher, primeira coisa, número 1, queria falar com a Josefina que eu trabalho com ela, por exemplo. Mas eu não consigo, não sei, tenho medo, tenho vergonha, tenho receio, eu fico ansioso quando eu olho ela, fico ansioso perto dela. Eu vou correr o risco de falar com ela, de dar um oi para ela, para na segunda fase eu agir de acordo conforme a primeira fase. E o que eu faço durante a primeira fase? Eu corro o risco. É o risco. Eu usava assim para mim, entendeu? Eu estou dando exemplos da minha vida pessoal de como eu sou. Para mim deu certo desde sempre. Tem outras maneiras que são mais fáceis de explicar e mais fáceis de entender, igual o Thiago faz. E o Caçamba está fazendo também. Mas agora eu resolvi isso na minha vida desta forma. Levando tudo como um risco. Que tem consequências e aí aqui a gente fala consequências, como as consequências são as coisas ruins de acontecer. Consequências é o que vem depois da primeira ação. Não é uma coisa ruim que vai acontecer depois. Consequência é o que vai acontecer depois da primeira ação, entendeu? Não é que quer dizer que vai acontecer só coisa ruim. A gente entende como se fosse uma coisa ruim. E que nem a minha tatuagem aqui, ó. Minha tatuagem aqui, não sei se vou conseguir mostrar. This action, esta ação, will have consequences. Esta ação terá consequências. 3 pontinhos. Depois de uma certa ação vai ter uma consequência. Essa consequência quer dizer que é ruim depois de essa ação ter sido feita? Quer dizer que essa ação que eu fiz é ruim? Não. Toda ação tem uma reação. Toda ação tem uma consequência. Não quer dizer que a consequência é ruim. Deixa eu pesquisar o significado de consequência para não achar, porque eu posso estar falando merda aqui, porque eu não sou nenhum estudado. Então vamos consultar os universitários. Significado. É isso mesmo. A condição, ela não quer dizer que é uma coisa ruim que vai acontecer em sequência. Por conta como a forma da palavra, como ela é um pouco forte, consequência. A palavra consequência é um pouco forte de falar, parece que a gente está falando que vai acontecer alguma coisa ruim em sequência. Não é isso. É só a próxima ação depois da primeira ação. Eu tomei água. A minha primeira ação foi tomar água. Qual a segunda ação? Urinar. Quer dizer que é ruim urinar? Não. Quer dizer que eu não sei qual é o que faz urinar. É a próstata? Não sei, eu não entendo. Vamos falar que a próstata. Minha próstata está reguladinha, eu consigo fazer xixi. Quando eu for fazer xixi, eu não vou fazer xixi ardendo, o que também já quer dizer uma consequência boa, entendeu? E também, ao mesmo tempo, quando eu bebo água, a consequência é eu ficar hidratado, porque eu bebi água, eu me hidratei, entendeu? Uma intimidade maior, uma amizade com alguém e desenvolver a si mesmo. Sim. Né? Porque eu percebo que esses caras que são muito travados, eles estão calculando o tempo todo a consequência das coisas. Então, porra, se eu tô o tempo todo calculando a consequência do que eu falo e escolhendo a melhor coisa pra falar, pra não falar, de acordo com o que eu acho que vão fazer as pessoas gostar de mim, você nunca vai ter acesso
há uma realidade em que você foi você mesmo. O que aconteceria se nas situações eu falasse de verdade o que eu acho? É que no trabalho isso é uma merda. No trabalho é uma merda. Você vai confiar muitas das vezes numa pessoa que você tá praticamente competindo com ela. Competindo. Isso é uma merda. E às vezes você não tá competindo. Só que a outra pessoa entende que você tá competindo e você acha que ela tá competindo também, viu? Que é um chute dos dois. Que no fim pode... Puta, ser uma merda, velho. Parece que o tempo todo é uma competição, mas não é. O trabalho é uma merda. Esse negócio de trabalho, no caso aqui eu digo socialização do trabalho. É um antro de cobras, velho. Socialização em trabalho é um antro de cobras. Seja lá qual for a profissão que for. Porque a gente sempre acha que está sendo levado para trás e ao mesmo tempo a gente sempre está no foco de evoluir no que a gente está fazendo. Se a gente está num cargo ruim, num cargo baixo, a gente quer evoluir para chegar num cargo alto, num cargo melhor, certo? E ao mesmo tempo a gente pode ter concorrência. Quando você tem concorrência, você quer sair na frente daquela pessoa. E não é que você quer sair na frente daquela pessoa, é que você quer o mal daquela pessoa. Mas não, você está pensando em você ser evoluído. Entendeu? E aí nesse fim acaba meio que sendo um negócio meio desleal. Isso é uma merda, velho. Acaba sendo desleal sem intenção de ser desleal. Seria meu amigo? Quem apareceria como uma pessoa que gosta de mim? Quem se afastaria de mim? Como que seria a vida do eu mesmo real agindo no mundo? Sem a máscara do eu quero que gostem de mim, então eu vou amenizar tudo que eu falo aqui. Isso é uma condenação a não só você impedir que as pessoas te conheçam, como é uma condenação de você mesmo nunca saber quem você é. E ninguém vai gostar e de nunca você. saber como você seria atuando no mundo. Aí. Só que é igual ser gordo, tem uma escolha. Pra você ser maromba, tu tem que abrir mão de um monte de coisa. Pra você ser uma pessoa real, com personalidade real, você tem que abrir mão dessa coisa, as pessoas gostarem de você. Às vezes, as pessoas não vão gostar de você. Touché. Tem muita gente que não gosta de mim. Nossa, tem muita gente que não gosta de mim. O Pauta Mole é um exemplo claro de que tem muita gente na Warbox que não gosta de mim. Por que eles não gostam de mim? Tem motivos claros, motivos óbvios e tem motivos sem sentido. Os motivos mais claros são quais? Os caras, eles gostam do Thiago, do Texugo e do Igor. A bancada original. Segundo motivo. Eu esqueci agora. Eles estão acostumados com eles. Eles são comunicadores mesmo. Eles são humoristas. Eles são o que é no programa. E eu nunca participei de nada. Eu ligava no programa, mas é muito fácil você participar de uma ligação, é muito fácil. É a distância. Você pensa antes de falar. No programa ao vivo, você tem que agir mais rápido do que é o programa ao vivo. É muito mais difícil, muito mais complicado. Participar de um programa ao vivo é muito mais complicado que se participar de uma ligação no programa. E aí você tem que ter um tempo de evolução. E é o que está acontecendo comigo. Só que o pessoal não tem paciência. Quando você é um ouvinte, você é muito impaciente. Eu digo isso porque eu já fui um ouvinte impaciente. Eu já critiquei. No começo da antiga empresa, do Thiago, eu fui bloqueado por ele. Eu xinguei ele. Falei que ele era muito ruim. Por quê? Porque eu vi um programa dele. O primeiro programa que ele participou. Não era nem online assim, não era nem ele cara a cara igual tá o Igor aqui. Ele e o Igor no vídeo. Aí eu fiz o que? Paciência, fui assistindo e gostei mais do cara do que do resto do programa. Eu me apeguei mais a ele, me identifiquei muito mais com ele. Depois de um tempo, eu ainda estava bloqueado por ele. Eu fui no show dele, pedi desculpas. Eu não pedi para ele me desbloquear, eu pedi desculpas por ter xingado ele pelo bloqueio. E ele me falou, cara, provavelmente eu nem lembro de você, mas tá de boa. Já era. E ele não me desbloqueou, e eu não pedi pra ele me desbloquear. Depois que eu notei, eu falei, caramba, eu não pedi pro cara me desbloquear. E o cara não falou que ia me desbloquear, tipo, nenhum dos dois tocou no assunto que levou ao bloqueio, entendeu?
Meio que eu pedi desculpa, ele me desculpou indiretamente e ficou por isso, morreu ali. Depois de muito tempo ele me desbloqueou. E olha só, ele me chamou pro programa dele. Você vê como as coisas são insanas. Só que o cara que tem pavor disso, eu prefiro que todo mundo goste de mim, então qualquer opinião que eu discorde, eu vou falar que eu concordo. Qualquer coisa dita, eu vou fingir que eu concordo. Qualquer coisa desagradável que eu tiver que falar, eu não vou falar. Por exemplo, no trabalho, se eu não falar um negócio, vai dar uma merda no trabalho. Se eu não falar que tá errado. Não, eu vou deixar dar merda. Então tu não tá pensando nem, tu tá sendo egoísta. Os teus afetos são mais importantes do que tu falar a parada que tu tem que falar. Você entendeu? Depois do primeiro pauta mole, vou fazer uma catarse aqui agora também, já aproveitar o gancho. Depois do primeiro pauta mole, eu fiquei muito feliz mesmo. Eu tava indo embora de madrugada. Deixa eu ver. Eu não lembro aonde, eu lembro que eu tava no meio da rua. Não lembro certamente de madrugada. Eu sei que não tinha muito movimento na rua, por isso que eu falei madrugada. Tava rindo à toa. Que eu falando, cara, que. Sabe aquele momento de tipo, não é possível, bicho. Não é possível que aconteceu uma coisa que eu nunca imaginei que ia acontecer. Porque no começo do. Antes de ter o pauta mole, antes de ter o Arbox, eu queria muito ir no antigo estúdio do antigo programa do Thiago. Eu poderia mandar mensagem pro cara, pô, posso ir e tal, pá. Eu não sei se ele me negar, mas ele provavelmente não me negaria, né? Também como se eu tivesse essa bola toda para poder não ser negado. Mas pelo menos eu tentaria e poderia rolar, porque rolou com outros ouvintes. E simplesmente o cara me chamou e eu fui lá. E o estúdio onde eu fui ia na casa do cara. É mais significativo você ir no estúdio na casa de uma pessoa, por quê? Porque ele está me chamando para o recinto dele. Não é só o estúdio dele, é a casa do cara. Isso se torna muito mais significativo, entende? E o começo de tudo foi com um bloqueio no Instagram, porque eu xinguei o cara. Eu não critiquei, eu xinguei mesmo. Eu falei, você é um merda. E você é um apresentador de merda. Não lembro se foi exatamente isso, mas eu xinguei ele. Eu sei que eu xinguei mesmo. E eu nem conhecia o cara. Então, tipo, se teve o risco... Isso é um ponto muito insano, inclusive no trabalho. Teve o risco teve consequências nessa casa aí ruins, que no meio dessas consequências ruins, teve consequências boas. Olha só como a reviravolta aqui do caso foi insanamente insano. Isso tudo, tipo... Não foi exatamente no meu trabalho, mas me gerou um trabalho. Não é o maior dos trabalhos, mas é um trabalho técnico. Querendo ou não, é um trabalho. Querendo ou não, é um trabalho. Não é o meu principal hoje em dia, não, mas é um trabalho. Entende? E tudo por uma socialização ruim, negativa. Entende? Entendeu? Então... esse egoísmo vai te blindando, vai te impedindo de conhecer quem você é, no fim das contas. Eu acho que esse cara ele não é burro, cara. Eu tava vendo aqui, ele fala que se esquece de palavras-chave e não sei o que, e a interação fica esquisita. Não é burrice, não é tipo assim, é um cara que não sabe as palavras que ele tem que usar. Sabe, pelo que ele escreveu aqui, ele é um cara que tem um vocabulário bom, que ele tem facilidade com as palavras, né? Mas o problema é justamente não conseguir falar essas palavras, né, cara? Eu acho que no fundo é só isso, pô. O cara quando fala pra dentro com a voz fraca, o cara quando ele tá muito pra baixo... Personalidade assim, zero. Não é que, não vão gostar de mim. Cara, ninguém vai gostar de verdade de um cara que sabe, que se tolhe todo momento, que fica parado, que... Ninguém vai confiar nesse cara. Ninguém vai confiar em você. Esse cara, alguma coisa esse cara tem, que ele tá se escondendo aí. Tacou a pau agora o Igor. O Igor falou tudo, mano. Ninguém vai gostar de um morno. Ninguém vai gostar de um morno. Ou você é quente ou você é frio, meu amigo. Ninguém vai gostar de um morno. Ninguém vai gostar de um cara parado. Ele vai gostar de um cara... Eu ia
dar um exemplo muito errado aqui, né? Muito burro. Mas assim, meu amigo, arrisca, velho. Fala lá o que você quer falar. Fala, chefe, eu preciso de uma promoção. Fala pra fora, levanta a cabeça aqui, ó. Cabeça erguida, olho no olho. E não é cabeça erguida pra você ficar assim, ó, mostrando o pescoço. Cabeça erguida aqui, ó. Ó, 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 ó. Olho na altura certa. Na sua altura aqui, ó. Bota um nível na cabeça até você... Sabe o que é um nível? Nível, eu vou te mostrar o que é um nível. Nível. O que é? Isso é um nível. Isso aqui, ó. Aqui, ó. Cadê? Eu tô na frente dessa merda aqui. Isso é um nível. Tá vendo essa bolinha aqui, ó? Tá vendo essa bolinha aqui, ó? Ela mede se a coisa tá reta ou torta. Se você mexer ela um pouquinho pro lado e um pouquinho pro outro, ela vai mostrando pra você o que tá certo, o que tá torto, o que tá reto. Bota o nível na sua cabeça e fica olhando. Quando você chegar na altura certa da sua cabeça, que sua cabeça ficar reta, a bolinha vai ficar no meio. Tá vendo que na foto aqui, ó, a bolinha está no meio? Quer dizer que ele é um nível desse aqui, ó. Ele é um nível desse aqui, ele é uma barra desse aqui. Quer dizer que o negócio está reto. Se a bolinha tem que ficar 100% centralizada, que aí quer dizer que está reto. Entendeu? Que o negócio está milimetricamente reto. Bota um nível na sua cabeça até ficar reta e você ficar na altura perfeita da sua visão. Da cabeça alta aqui, ó. Não fica também com a cabeça alta olhando pro chão assim, ó. Só com o olho deixando a cabeça alta. Cabeça erguida e confiança. Quando você fica com a cabeça erguida, você não fica franzindo com o ombro assim. Você fica reto assim. Isso te mostra a atitude. Te mostra que você é uma pessoa firme. Quando você mostra que você é uma pessoa com atitude firme, na hora de você falar, as palavras saem muito mais fáceis. Isso, num trabalho, é 1000 vezes melhor. Inclusive, se você trabalha numa empresa grande, se você trabalha para uma pessoa grande, se você faz um serviço grande, não sei como é o seu estilo de trabalho, isso mostra confiança, isso mostra que você consegue falar mais as palavras. Que a pessoa ela vai estar mais adepta a te ouvir. Entendeu? Eu tenho um cara na minha empresa. Ele vai pensar a pior coisa possível, igual a maçonaria, né, cara? A maçonaria é só um pessoal que fica lá em segredo. Só porque é um segredo a gente pensa a pior coisa do mundo. É. Provavelmente é a pior coisa do mundo, sim, mas... Sim. Não. Provavelmente é, mano. Eu amigo de um cara... Se é uma coisa muito oculta, é coisa de ruim. É uma coisa muito ruim, velho. Que é oculto demais pro meu gosto, velho. Então é ruim. Não faz sentido ser muito oculto, velho. É ao mesmo tempo oculto e não é. É uma coisa grandiosa, é oculto e não é. Então é uma coisa ruim. Porque não é oculta de ninguém ver e é de ninguém saber o que é. Então é ruim. Mas, como eu não sei, provavelmente, né? Ou tem um cara na minha empresa, por exemplo. No Se tem alguma coisa dando fim, muito eu errado. acho que não é uma coisa ruim. É só uma coisa que, sei lá. Às vezes a gente faz uma coisa ser muito maior do que a gente pensa que é, né? Errado, e só ele Rola percebeu. isso. Mas se ele trouxer, se ele for o mensageiro do caos, ele talvez alguém vai ficar puto com ele, momentaneamente, e ele deixa a coisa desandar. Uhum. Isso é uma covardia que esconde um egoísmo. Ele tá preocupado com o bem-estar dele, com a reputação dele, com as pessoas não falarem coisas ruins pra ele, com ele não receber cara feia de ninguém, e foda-se o resto. Então, esse tipo de pessoa não é confiável porque você não sabe quem ela é. Quem que é a máscara que tá falando comigo agora? Que entra no assunto que a gente tava falando no último, que era do cigarro. Ali as pessoas reais. O cara que passou pelo filtro social de fumar, mesmo todo mundo, ai, o cara fede, ai, cigarro é ruim, cigarro não sei o que. Nossa, você vai morrer, hein? E o cara ouve toda essa porra, consegue cagar pra isso, quiser fumar, provavelmente tem uma personalidade. É mais provável que tenha uma personalidade de verdade ali. Isso é verdade. É isso. Eu acho que no caso desse cara, uma pequena resolução aqui. Resolução Vai do problema. caralho. Resolução do teu problema. Tu vai tomar no cu. O que eu faria? Pra me habituar a falar, cara, fala sozinho. Fala em voz alta, às vezes. Grava um podcast e sem postar. Finge que você tá gravando um podcast de uma. Melhor ainda, grava um podcast, posta e não divulga. Grava um podcast, seja lá com vídeo, sem vídeo, no celular, no microfone do celular, nessa merda aqui. Grava
posta e não divulga. Posta em tudo que você conseguir e não divulga 1%. E deixa lá. Deixa lá. Deixa lá. Uma hora alguém vai ouvir, vai chegar em você. Ah, você, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Alguém vai perguntar, nossa, podcast deve ser difícil de fazer, né? Você vai falar, é difícil de fazer. Eu faço um. Ah, é, você faz um, como que é o nome dele? Ah, não sei. Passa o nome. Pô, vou ver lá, tá bom. Tipo, não faz muita questãozinha, não. Quando tiver no assunto, podcast, será que podcast é difícil de fazer? Ah, é difícil, viu? Eu faço lá e é complicado. Ah, você faz, qual é o nome e tal? Onde que tá? Ah, plataforma tal, você acha lá. Só pesquisar. Acabou. Não dá muita importância. Você é uma divulgação sem você se importar muito, entendeu? É uma boa. Grava um podcast e divulga e posta, mas não divulga. Só posta e deixa lá e segue sua vida. Uma hora. Aham. E fica falando e não posta. Bota seu celular pra gravar, faz o exercício de deixar gravando aqui, ó. Pega o celularzinho, pá, rec. Botou aqui, fica ali, ó. Tamo aqui pra começar um podcast e vou falar sobre minha semana. Pô, tava lá no trabalho, aí um filho da puta lá, que ele falou uma coisa, pô, e na hora eu não falei o que eu queria falar. Caralho, mas como eu queria xingar aquele cara de filha da puta. Faz esse exercício. E depois tu pega o arquivo e Quando, não acabar o posta. assunto, quando acabar o assunto, você olha quanto tempo você conseguiu falar. E aí Posta que tá. esse arquivo no grupo da empresa do WhatsApp. No grupo do Zap da empresa. Manda MP3 lá pros caras ouvirem. Não, e eu acho que assim, ó, esse cara, certeza que, igual eu falei, pelo vocabulário dele aqui, ele deve ter assuntos que ele deve gostar. Então, fala em voz alta de algum assunto que você gosta de falar. Vê como é que pra você perder o medo e fala alto, fala como se você estivesse querendo se comunicar pra uma galera, assim, sabe? Não uma apresentação, mas um debate, uma conversa mesmo, sabe? Finge que estão brigando contigo. Finge que quer esculachar alguém. Eu fazia isso quando era criança pra caralho, cara. Sabe? Eu tipo assim, sei lá, o cara me zoava na escola, assim. Aí na hora eu falava um negócio qualquer, mas depois... Falar sozinho é uma puta catarse, velho. Falar sozinho é uma puta catarse. Por isso que dizem que falar sozinho é louco. Falar sozinho é uma puta catarse, velho. Você desabafa ali como se eu estivesse falando com outra pessoa, velho. Quando eu gravava podcast, né? Pra quem não sabe, sem ser o pauta mole. Quando eu gravava assim, eu fingia que eu tava falando com alguém, velho. Eu fingia que eu tava falando com alguém e era uma boa. Era uma puta catarse, velho. Como eu não sou muito de falar com ninguém sobre problemas, sobre desabafar, essas coisas assim, sobre coisas mais pessoais, eu fingia que eu tava falando com alguém e dava super certo, cara. É uma boa. Eu recomendo, legal. Eu pensava, caraca, se eu falasse assim com ele. Pô, aí na próxima vez que alguém falar isso aqui, eu vou esculachar ele. Eu vou falar que você... E você que é burro, que tirou nota baixa. E você que é ruim de bola. E você que é gordo. E você que é... Entendeu? Mas eu faria isso se eu fosse esse cara. Tá aí. Ó, e-mail aqui. osferaneném@gmail.com. Mande sua história, seu lamento. Bom, eu usei muito do meu pessoal ali, mas é o exemplo que funcionou pra mim, cara. Funcionou pra mim. Ó, o cara cutucando o nariz, é um puta porco, né, velho? O cara não consegue esperar acabar o programa pra poder cutucar a porra no nariz. Ele tem que cutucar ao vivo, né? Nojento. Mas, enfim. É difícil às vezes você não ver uma coisa e envolver o seu pessoal, mas é o que funcionou pra mim, cara. Às vezes pode funcionar pra você, tem que estar aí, velho. O que importa é arriscar, né? O que importa é arriscar.